Olá, irmãos, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Deuteronômio, capítulo 6, versos de 1 a 8. Nós meditaremos hoje sobre o tema Crianças para a Glória de Deus. Crianças para a glória de Deus. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que o cumprisse na terra que está passando para o possuíres, para que tema ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, para que se prolongue os teus dias. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em que os guardes, para que te vá bem e muito se multiplique na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal nas tuas mãos, e te serão por frontais entre os teus olhos. Crianças para a glória de Deus. Um dos maiores desafios para pais cristãos é como incutir nos seus filhos os valores do reino de Deus. Como transmitir a fé no Deus verdadeiro aos seus filhos, que vivem em um mundo completamente secularizado e alheio aos valores do reino de Deus. Esse talvez seja o nosso maior desafio e também a nossa maior preocupação, pois todos os dias nossos filhos são bombardeados por ideologias distantes de Deus, por pensamentos humanos, malignos, secularizados, ateus, e todos esses valores estão ao nosso redor, pois vivemos em uma cultura que se afastou dos valores bíblicos e que cada vez mais é dominada e está impregnada dos valores do príncipe deste mundo, que é Satanás. Mas como pais, temos a responsabilidade de transmitir, de ensinar aos nossos filhos as verdades fundamentais da fé. E nós precisamos cada vez mais ter mais claro em nossa mente que este dever não é da igreja, este dever não é do departamento infantil de qualquer instituição, de qualquer igreja, de qualquer denominação. Pelo contrário, a fé no Deus bendito, a fé em Jesus Cristo, a pessoa bendita de Jesus Cristo, quem deve apresentar ao nosso filho, somos nós, os pais. E essa obrigação que o texto de Deuteronômio está trazendo à nação de Israel. É responsabilidade de cada família ensinar aos seus filhos o valor de amar a Deus. E esse texto nos transmite algumas lições fundamentais para que nós possamos colocar em prática esse projeto de transmitir a fé aos nossos filhos. Primeira coisa que o texto nos chama a atenção: ensine seu filho a amar a Deus. Fale como Deus tem sido maravilhoso na sua vida. Mostre a Ele o valor e o poder da oração. Elogie sua igreja. Ensine a importância do congregar, do estar juntos. Evite a todo momento críticas. Evite a todo momento palavras de maldição contra a sua igreja, contra as pessoas que estão ao seu redor. Pelo contrário, nós precisamos mostrar aos nossos filhos o aspecto positivo de sermos igreja, de sermos cristãos, porque Deus é verdadeiro, porque Ele criou esse mundo maravilhoso, como Ele nos abençoa, como Ele é o nosso provedor, como Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos apresentar um Deus bondoso, gracioso, cheio de amor para os nossos filhos. Precisamos acabar com aquela história de que Papai do Céu castiga. Muitos pais, na ausência de uma disciplina maior sobre os seus filhos, acabam utilizando
Deus como elemento de punição e fazendo com que essa criança tenha uma imagem muito negativa de Deus, que ele castiga, que ele pune, que ele faz isso, que ele faz aquilo. E na mente da criança, ela vai projetando a ideia de Deus como um carrasco, como alguém que está com o cinto na mão, a todo momento corrigindo, batendo. Isso é muito negativo e muito preocupante. Deus disciplina seus filhos? Disciplina. Mas nós precisamos ensinar às nossas crianças que Deus é bom, que Ele é misericórdia, que Ele é amor, que Ele é cheio de graça, para que a criança possa desejar conhecer cada vez mais a esse Deus maravilhoso. Quando Deus se apresenta a Isaac, ele diz: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Quando ele se apresenta a Jacó, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, do seu avô, do seu pai. E Jacó não teme, porque seu avô e seu pai passaram para Jacó a imagem do Deus provedor, do Deus sustentador, daquele que haveria de cuidar do seu povo. O povo judaico fez isso de forma maravilhosa. Nós precisamos aprender essa lição. O judaísmo sobreviveu à diáspora, sobreviveu à perseguição, sobreviveu à destruição do templo, à destruição de Jerusalém, à extinção do seu estado, só vindo novamente a ser organizado em 1948, a preconceito e racismo em diversas partes do mundo, porque eles sempre seguiram essa fórmula mágica. Os valores do judaísmo, os primeiros princípios, as primeiras ordens são ensinadas em casa. A fé judaica nunca dependeu do templo. Nós precisamos aprender isso. Aos 12 anos, todo garoto judeu deve se apresentar na sinagoga, recitar parte da lei para ser conhecido como responsável por si mesmo diante de Deus. Essa cerimônia chama-se Bar Mitzvah, filho do escrito ou filho da lei. Você imagina um filho de um crente decorando passagens bíblicas e sendo capaz de recitá-las aos 12 anos? Infelizmente, isso tem sido raro em nosso meio, mas nós precisamos redescobrir os valores de transmitir aos nossos filhos, pelo exemplo, mas também pelo ensino das Escrituras, pelos conselhos, pelas conversas, pela oração, como Deus é maravilhoso. A Bíblia nos ensina e exorta os pais para que tenham esta preocupação. Paulo fala e cita como grande exemplo Timóteo, alguém que recebeu de sua família, da sua mãe, da sua avó, os valores do reino de Deus. Em 2 Timóteo 3,14 está escrito o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo que o tens aprendido, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Desde a infância sabe as sagradas letras. Olha que valor profundo que Timóteo recebeu de sua mãe. O pai de Timóteo era grego, não era judeu, mas isso não impediu sua mãe de transmitir os valores de Deus a Timóteo. Timóteo aprendeu da sua matriarca, da sua mãe, da sua avó. Em 2 Timóteo 1,5, Paulo nos fala dessa fé cristalina, pura que Timóteo tem, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Nós precisamos ter este cuidado, transmitir aos nossos filhos para que desde a infância conheçam as Sagradas Escrituras. A segunda lição que precisamos aprender com o texto de Deuteronômio, com a ordem que Deus nos dá, é a preocupação com as novas gerações. Lóide pôde ver perpetuada a sua fé no seu neto Timóteo. Nós precisamos sonhar em ver a fé em Jesus Cristo que nós temos perpetuada nos nossos netos. A Europa de hoje ela é considerada, para que os irmãos tenham ideia, um continente pós-cristão. Mas no século XVIII, século XVII, ninguém imaginaria que a Europa se afastaria dos valores de Cristo, do seu reino. Quem imaginaria que a Inglaterra, berço dos principais teólogos e evangelistas do século XIX, estaria hoje tão distante dos valores de Deus e com igrejas fechando as portas? Por que isso aconteceu? Porque eles deixaram de se preocupar com as novas gerações, baixaram a guarda com os falsos ensinos e vacilaram no ensino das novas gerações. Pessoalmente, eu tenho um medo muito grande que ocorra no Brasil o que aconteceu na Europa. E o livro de Juízes 2,10 nos traz um alerta importante.
Foi também congregado a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Meu medo é que se levante uma geração que não conhece ao Senhor. Por quê? Porque uma geração falhou nessa transmissão, falhou nesse ensino, falhou nesta comunicação. Isso, como igreja, como comunidade da fé, é dever de todos nós. Que Deus nos livre disso e livre nossa casa. Você tem ensinado a seus filhos? Você tem se preocupado em investir na fé deles? Tem se preocupado em passar a eles valores dos reinos de Deus? Ou você está sempre criticando a igreja na presença de seus filhos, praguejando contra o pastor, reclamando porque dizima? Ir à igreja para você é um fardo e seus filhos veem isso e você está sempre reclamando como se lá fosse um lugar tenebroso. Por que você acha que seu filho vai desejar estar em um lugar que você não gosta de estar? Que você fala sempre com fadiga, com negatividade? Nós, como os pais, precisamos estar alertas para que isso não aconteça em nossas vidas nem em nossos lares. Precisamos evitar os erros que a Bíblia nos alerta. Erros como Eli, o sacerdote, cujos filhos eram profanadores e adúlteros e praticavam essas obras dentro do templo. Erros como Davi, o homem segundo o coração de Deus, que viu sua família ser despedaçada por escândalo, tragédia e violência. Nós precisamos entender e estar preocupados com estes ensinamentos para que possamos aprender a transmitir a fé aos nossos filhos, para que não possamos ser como Ezequias, que era correto, rei de Israel, mas seu filho Manassés foi o pior rei da história de Israel. Esse não deve ser o enredo de nossa história. Pelo contrário, precisamos criar nossas crianças para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, nos encha de graça, de amor e que possamos transmitir aos nossos filhos, às nossas crianças, que Ele é bom, que é eterna a sua misericórdia. Deus guarde nossos filhos, as nossas crianças das más influências, no santo nome de Jesus.